Boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de número 11 da sala de crise que trata da região norte. Meu nome é Joaquim Gondim, eu sou superintendente de operações e eventos críticos da ANA e vou coordenar a reunião de hoje. Eu pediria a todos que não estão falando que deixem suas câmeras desligadas para facilitar a transmissão. Bom, nossa reunião de hoje, nós teremos apresentações por parte do INPE e MET, por parte do CEMADEM, por parte do Serviço Geológico do Brasil e do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Nós vamos relatar o que aconteceu nos últimos 30 dias e também a sinalização futura. Nós, nesse momento, enfrentamos dubiedade na bacia. Nós estamos com o Rio Madeira, por exemplo, nas piores níveis do seu histórico, e nós estamos enfrentando um momento de cheia no Amapá. Então, essas coisas vão ser mostradas aqui hoje, certo? E nós vamos, então, ficar com a melhor informação disponível do que está acontecendo. Então, para dar início à nossa reunião de hoje, eu pediria à colega do INPE-MET, Caroline, que vai contextualizar, então, a questão das chuvas. Por favor, Caroline. Pois não, Joaquim, obrigada. Bom, uma boa tarde a todos. Meu nome é Caroline Vidal, sou meteorologista do INPE, como o Joaquim falou, e como de costume, vou fazer uma apresentação aqui em conjunto com o IMET, INPE e IMET, trazendo algumas informações sobre o que foi registrado de chuvas nos últimos meses, como o Joaquim já falou, e depois uma previsão aí para os próximos dias, para as próximas semanas e para o próximo trimestre do multimodelo brasileiro. Pode passar, por favor? Bom, então primeiro vamos ver esse diagnóstico, né? O que foi registrado nos últimos meses. A gente tem aqui a precipitação acumulada na parte superior dos últimos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, e depois o somatório desses meses, na última figura à direita. Depois, na parte de baixo da figura, a gente tem a anomalia que essa precipitação registrada representa, se são valores acima da média, nas cores em verde, ou valores abaixo da média em marrom. Então, a região norte está em destaque. A gente pode ver que durante o trimestre tivemos um aumento das chuvas em relação aos últimos meses, né? Tivemos precipitação com alguns valores mais significativos na região, em janeiro, no sul do Pará, principalmente, em fevereiro, no sul e leste da região, depois em março, pegando uma boa parte aí da região norte, com volumes mais expressivos de chuva. O somatório total para a região, então, tivemos chuvas aí mais significativas, mais volumosas no setor sul e leste da região, porém em pontos mais localizados. Esses meses são meses chuvosos, a média histórica de precipitação ela é alta, né, em boa parte da região norte do Brasil, principalmente na metade sul. Então, em algumas áreas, na maioria das áreas, não atingiu a média climatológica, então a gente vê áreas em marrom, porém é um marrom mais claro, ou seja, não ficou tão abaixo da média, e alguns pontos onde a gente teve esses volumes mais expressivos de chuva, com chuva então acima da média, então nas áreas em verde, na parte de baixo das figuras, entre áreas do setor sul e leste da região, pegando áreas do Amazonas, mas principalmente aí do Pará, pegando também sobre o Acre. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem a chuva parcial agora do mês de abril, então até ontem, até o dia 25 de abril. À esquerda, os valores registrados, e à direita, o quanto esses valores representam, se são chuvas acima, em verde, ou abaixo da média, em marrom. Então, tivemos chuvas com volumes aí mais significativos, né, em verde e azul, em alguns pontos do Amazonas, do Pará, do Amapá, também do norte do Tocantins, e que representou algumas chuvas acima da média, né, nesses setores. Pode passar, por favor?
Agora, visto, então, o registro de chuvas, vamos ver, então, a previsão. Agora a gente vai ver a previsão para os próximos dias. A gente tem aqui uma imagem de satélite, uma animação da imagem de satélite de hoje de manhã. A gente pode perceber áreas de instabilidade em alguns setores da região norte do Brasil. Porém, a instabilidade mais significativa, ela se concentra na porção mais a leste da região, associada com a atuação de um sistema meteorológico chamado Zona de Convergência Intertropical, que vem favorecendo essas chuvas nesse setor mesmo, em algumas áreas também do Nordeste, e onde estão também os maiores volumes de chuva. Pode passar, por favor? Então, aqui a gente tem a previsão para os próximos 3 dias de chuva. A primeira figura é a previsão até o final do dia de hoje, mostrando que os maiores volumes de chuva realmente concentrados aí na porção mais a leste, nordeste da região norte do Brasil, nas cores em amarelo, vermelho e rosa, porém com chuvas em algumas áreas, nas demais áreas da região, não, mas sem volumes significativos, né? Embora ali no sul do Amazonas alguns volumes mais isolados, mais elevados, porém os maiores volumes mesmo se concentrados mais sobre a porção nordeste da região. Depois, para o sábado, a gente tem uma diminuição desses volumes de chuva, com volumes mais expressivos de forma mais localizada no nordeste do Pará e ali entre o norte do Amazonas e parte de Roraima, e também no oeste, entre o oeste do Amazonas e parte do Acre. Depois, para o domingo, a gente também tem aí previsão de volumes de chuva mais expressivos na porção mais nordeste da região e no noroeste do Amazonas. Nas demais áreas, a chuva prevista, os volumes são menores nas áreas em azul escuro e azul claro. Pode passar, por favor? Bom, agora a gente vai ver aqui a previsão subsazonal do INPE, seria uma previsão para as próximas 4 semanas, e mostrando a previsão de anomalia de chuva. Então, se a chuva vai ficar acima ou abaixo da média. Acima nas cores em azul e abaixo nas cores em amarelo. Então, da primeira semana, que seria a figura à esquerda, seria para a semana que já está em curso, né, entre os dias 24 e 30 de abril, então até o final do mês de abril, até a próxima terça-feira. A tendência é de chuvas entre a média e levemente acima da média em boa parte da região, alguns setores com uma tendência de chuva mais abaixo da média, levemente abaixo da média, mas na maior parte da região uma tendência de chuvas mais acima da média, principalmente nos setores norte e oeste da região. Depois, na segunda semana, entre os dias 1º e 7 de maio, a gente tem uma tendência de chuvas também entre a média e levemente acima da média, na maior parte da região, no extremo norte, de chuvas mais abaixo da média. Lembrando que agora a gente está entrando num período de transição, então metade sul da região entrando no período de baixos volumes de precipitação e no extremo e na porção norte entrando no período de maiores volumes de chuva. Pode passar, por favor? Agora a gente tem aqui a previsão para a terceira e quarta semanas, entre os dias 8 e 14 de maio, na figura à esquerda, indicando também uma tendência de chuvas levemente acima da média na maior parte da região, e em Roraima apenas com uma tendência de chuvas abaixo da média. Para a quarta semana também, entre os dias 15 e 21 de maio, uma tendência mais de chuvas entre a média ou levemente acima da média, e na porção norte, uma tendência de chuvas mais abaixo da média. Lembrando que a terceira e a quarta semanas a confiabilidade é mais baixa, o período, né, é mais longo, e é muito importante a gente verificar, então, a atualização dessas previsões, para ver se elas se confirmam. Pode passar, por favor? Agora a gente vai ver a previsão climática mensal sazonal, no caso, para o próximo trimestre, maio, junho e julho. Antes de mostrar a previsão para vocês, vamos ver aqui como que seria o comportamento médio, então,
da precipitação à esquerda e da temperatura à direita. Então, a gente tem para o trimestre maio, junho e julho, próximo trimestre, então temos uma diminuição, né, das chuvas na porção sul da região, uma diminuição dos volumes de chuva, entrando então no período de estiagem, já na porção norte, na metade norte, aumentando os volumes de chuva, principalmente sobre o extremo norte, onde a gente observa, na média, os maiores volumes. Em relação à temperatura, a temperatura relativamente mais alta em relação às demais áreas do país, embora essa época do ano, estação de transição, começa a entrar um pouco mais de frentes frias que, por vezes, favorecem a queda de temperatura na porção sul da região, né, conhecido aí pelo fenômeno de friagem, na média, né? Então, esse comportamento da temperatura vai variar a cada ano de acordo com a frequência e intensidade das frentes frias que atuam. Pode passar, por favor. Então, visto o comportamento médio da precipitação e da temperatura, a gente tem aqui a previsão para esse ano, para maio, junho e julho de 2024, à esquerda de precipitação e à direita de temperatura. Então, em relação à precipitação, a maior probabilidade é que tenhamos chuva abaixo da média em boa parte do Amazonas, no Acre, Rondônia, no sul do Pará e parte do Tocantins e também em parte do Amapá. No setor mais norte da região, pegando aí o extremo norte do Amazonas, Roraima, norte e nordeste do Pará, a maior probabilidade é que tenhamos chuva acima da média. Então, um comportamento parecido com o que a gente vê na média, né? Tempo mais seco, chuvas com menores volumes na metade mais sul da região e ao norte, chuvas mais abundantes. Essa previsão, ela concorda com modelos internacionais, então a confiabilidade dessas previsões é relativamente mais alta, embora o período, né, a gente está passando por uma transição de descaracterização do fenômeno El Niño, indo para uma condição de neutralidade, então essa transição, ela pode diminuir a confiabilidade da previsão, e também a estação do ano, ser de transição, também diminui a confiabilidade um pouco da previsão. Em relação à temperatura, a maior probabilidade é que tenhamos temperaturas acima da média, a maior probabilidade nos estados do Amazonas, Pará, Amapá, norte de Rondônia, no Tocantins, sul de Roraima e no leste e sul do Amapá, ou seja, onde está mais vermelhinho, a probabilidade é maior. Porém, em praticamente toda a região, a maior probabilidade é que tenhamos temperatura acima da média, como a gente tem verificado nos últimos tempos. Bom, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e fico à disposição. Ok, muito obrigado, Caroline. Bom, então vamos pedir agora ao Giovanni, que representa o Centro Nacional de Alerta de Desastres Naturais, para contextualizar também a situação e também falar dos seus impactos. Por favor, Giovanni. Boa tarde, Joaquim. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Giovanni Dolif, eu sou coordenador geral de operações, substituindo aqui o Dr. Marcelo Celucci. A gente vai contextualizar as chuvas, algumas coisas a Caroline acabou de falar, eu vou reforçar algumas, outras eu vou passar mais rápido, porque ela já falou. A gente vai falar também da questão da seca, alguns produtos do impacto dessa falta de chuva, e em seguida a gente fala um pouco da previsão, e por fim a gente vai focar na questão hidrológica também, dos impactos dessa chuva, previsões de vazão em alguns pontos da bacia do Amazonas. Próximo slide. Aqui a precipitação em abril, onde a gente vê do lado esquerdo em vermelho regiões onde choveu abaixo da média. Boa parte da região, né, choveu abaixo da média, com exceção de alguns pontos que a gente vê em azul. Próximo slide. Aí a gente vai ter a chuva não só mais de abril, mas dos últimos 90 dias, ou seja, 3 meses, né? Então, fevereiro, março e abril, praticamente. À esquerda, o quanto choveu, em azul, o azul mais escuro é onde choveu mais.
Aí tem em preto contorno das bacias. E do lado direito a anomalia. Seria essa diferença da primeira figura e o que seria normal. Essa diferença da anomalia, que está aí na figura da direita. Então tem uma variação aí, mas com chuvas abaixo da média mais concentradas na faixa norte da região e norte, né? E no sudoeste, sul da Amazônia. Próximo slide. Aqui, considerando desde o início do ano hidrológico, 1º de outubro, aí vamos já direto para a figura da direita, onde aparece mais intensa essa anomalia, ou seja, essa falta de chuva na faixa norte, da região norte, e no sul, sudoeste da região, aí, né, que pega o sudoeste do Amazonas, Acre e Rondônia. Próximo slide. Aqui, já olhando o impacto, a gente vai ver o índice integrado de seca, feito pelo CEMADEM, que considera a precipitação padronizada, o índice de precipitação padronizada, né, ou seja, considerando quanto choveu a mais ou a menos da média nos últimos 3 meses. Considera o VHI, que é o índice de saúde da vegetação, estimado por satélite. E considera também uma terceira variável, que é a umidade do solo. Em destaque, a faixa norte da região, norte, né, como a gente viu nos últimos slides, foi uma região em que, nos últimos meses, e aliás, desde outubro, até mais do que isso, né, mas as avaliações mostram sequência de meses com chuvas abaixo da média. Então, ali, essa combinação de falta de chuva, de saúde da vegetação e umidade do solo, culmina em regiões com seca extrema. Tá? São áreas pintadas ali em vermelho. Mas também queria destacar que a maior parte da região vive uma condição de seca. Só as áreas em branco, ou seja, sem estarem pintadas, são regiões que não estão em condição de seca, estão em normalidade. Tá? Então, indo de fraca, moderada, severa, extrema, assim está a maior parte da região norte. Próximo slide. Aqui, a figura da esquerda é também o índice integrado de seca, só que aqui não dividido por pequenos pixels, mas dividido por municípios. Tá? A gente vê municípios em laranja escuro, que são em seca severa, e em vermelho, municípios ali, poucos, né? Mas chega a ter seca extrema. Tá? A figura da esquerda nos últimos 3 meses, a figura da direita nos últimos 6 meses. Não muda muita coisa. Próximo slide. Aqui, a gente tem na página do CEMADEM um mapa que mostra essa variação de seca. E a gente tem com os municípios de Macujaí e Iracema, em Roraima, que estão com maior persistência de seca severa, com 7 meses com seca severa. Tá? Então, nesse endereço aí, mapa seca CEMADEM.gov.br, QR Code, para acessar um mapa interativo ali e avaliar a seca, não só na região norte, mas no Brasil todo. Tá? E dá para fazer uma avaliação temporal também da seca. Próximo slide. Aqui a gente considera as terras indígenas. Tá? E a gente percebe ali no norte do Amazonas, terras indígenas com situação de seca extrema. Próximo slide. Na agricultura familiar, a gente tem calendários da agricultura vigentes em Roraima e em Tocantins. Então, por isso, a avaliação foi feita só nesses 2 estados. A maior parte dos estados tem algum nível desses 2 estados, né, tem algum nível de risco a agricultura familiar. Só as áreas em branco que não tem risco nenhum. Então, em Roraima, a maior parte do risco é baixo, então uma área ali com risco moderado. Já no Tocantins, o risco na agricultura familiar é bem maior, né, com várias áreas de risco alto. Próximo slide. Índice padronizado de precipitação, nos últimos 12 meses à esquerda e 24 meses na direita, mostram também várias áreas em vermelho, são áreas onde esse índice está bem negativo, uma situação bem crítica. Mas uma variabilidade grande. Aquele azul mais para oeste já está fora do Brasil, né? Dentro do Amazonas,
Tem uma parte em vermelho, uma parte em azul, mas predominam as áreas em vermelho, né? Áreas com índice negativo, uma escala maior. Próximo slide. Agora, considerando evapotranspiração potencial, a figura de cima em 6 meses, 12, 24, a gente tem também aí índices negativos na maior parte da região, né? São só diferentes maneiras de avaliar, de olhar, e que refletem a situação de seca na região norte. Próximo slide. Esse é um índice padronizado bivariado, que ele inclui chuva e cota. Aqui na escala de 12 meses, a gente tem as bacias do rio Xingu em cima, o índice está de seca extrema. Bacia do rio Tocantins no meio, também o índice com seca extrema. E a bacia do rio Madeira, ali em Tucuruí, com um nível excepcional de seca. E embaixo, na tabelinha, a gente tem uma variação de seca entre fevereiro e março. Belo Monte estava moderada, passou para extrema em março. Tucuruí estava severa em fevereiro, passou para extrema em março. Santo Antônio estava extrema em fevereiro, passou para excepcional em março. Então, a gente vê que aí nas principais bacias geradoras, a situação da seca se agravou de fevereiro para março. Próximo slide. Situação atual, já foi comentada pela Caroline, e a gente tem poucas nuvens, no sentido de poucas nuvens carregadas, né? Estão mais associadas ali no Amapá, associadas à zona de convergência intertropical. Próximo slide. Aqui uma avaliação da estação chuvosa, à esquerda a climatologia, à direita o que a gente está observando. Como tem menos azul do lado direito, isso é a leitura que a gente faz é que a estação chuvosa teve um final precoce nessas áreas que não estão pintadas em azul, sudoeste da Amazônia, por exemplo. Tá? Então, é mais um produto refletindo essa escassez, essa chuva que vem em menor quantidade do que deveria. E ainda acaba antes do que deveria. Para, né? A estação chuvosa vai terminando antes. Próximo slide. Olhando a previsão para as próximas 2 semanas, o sul-sudoeste ali da região tem menos chuva, né? O que é normal essa época, né? A chuva aí diminuindo no sul da Amazônia. E nas figuras da direita a gente tem anomalias, tá? Na figura de cima, que seria o horizonte dos próximos 5, 7 dias, próximo do normal, um pouco abaixo do normal. E na semana seguinte, tem um indicativo de um aumento das chuvas ali no centro-norte da região norte. Tá? Próximo slide. Agora a gente vai olhar essa previsão de chuvas para as próximas mesmas 2 semanas, só que agora com recorte por bacias. Aqui é a bacia dos Solimões, à esquerda a distribuição espacial, e à direita a gente tem a evolução temporal dessa chuva, desde hoje até 14 dias para frente. A linha preta é a previsão e a linha azul é a climatologia, ou seja, seria a média de longo termo para esse período. As duas estão bem próximas, tá? Então, sugerindo que nas próximas 2 semanas chuva próximo da média na bacia dos Solimões, como um todo. Próximo slide. Rio Negro, mesma variação, a gente já vai para o gráfico à direita, onde a linha preta também está próxima da linha azul, né? Ela começa um pouco abaixo, termina um pouco acima, área próxima aí da normalidade no Rio Negro. Próximo slide. Bacia do Rio Madeira. Rio Madeira aparece próximo da média, mas a gente vê na figura da esquerda que, na verdade, não é muita chuva nessa época. A gente já está entrando na estação seca, então não chove muito. Ou seja, estar próxima da média não significa grande coisa de chuva. E o indicativo no gráfico da direita é até ligeiramente abaixo da média. Próximo slide. Rio Acre. Rio Acre apresenta chuva abaixo da média, como a gente vê no gráfico da direita. Né? A linha preta, que é o previsto, abaixo da linha azul, que é a média. Próximo slide. Rio Xingu. Rio Xingu está também numa região de maior parte da bacia, principalmente
parte mais alta da bacia está na área mais central do país, onde já estamos na estação seca, então pouca chuva. No gráfico da direita, a gente vê que a chuva está próxima do normal, mas depois de uma semana tem uma certa chuva, que a linha preta sobe um pouquinho mais e fica um pouco acima da linha azul. Próximo slide. Rio Araguaia, Tocantins, também uma parte dela e previsão de chuva nas 2 semanas, próximo do normal. Próximo slide. Temperatura nas próximas 2 semanas, à esquerda, horizonte de uma semana, à direita, na semana seguinte. Na da esquerda, a gente vê temperaturas bem altas ali no sudoeste da Amazônia. Vou pegar ali Rondônia, Acre e sudoeste do Amazonas. A gente viu que é uma região onde vai ter pouca chuva, então, previsão é de temperaturas mais altas. Duas coisas combinadas, a ausência de chuva e temperaturas altas aumenta bastante a evapotranspiração, portanto, o impacto é um sofrimento maior, né? Um deterioramento da saúde da vegetação e também um ressecamento maior do solo. Então, uma combinação aí de fatores. Na semana seguinte, fica mais próximo do normal. A gente viu também que na semana seguinte tende a chover um pouco mais, né? Próximo slide. Terceira e quarta semanas, aí meados para final de maio. Em meados de maio volta a ficar seco, como mostra a figura da esquerda, com os tons de laranja. Mas na terceira semana de maio, já uma distribuição mais próxima do normal. Isso no modelo americano. Agora vamos para o próximo slide, que tem o modelo europeu, que mostra um cenário parecido, né? Mais seco em meados de maio e na terceira semana um pouco melhor, né? Mas ainda assim mostrando no sul da Amazônia, área onde a gente tem um período seco, né? Ainda mais seco. Próximo slide. Falando do El Niño, Laninha, a gente vive um momento de transição, mas já aparecendo áreas com águas mais frias na costa da América do Sul. E no Atlântico, aqui na costa brasileira e até mais para fora, temperaturas bem acima da média, bem quente, né? Os oceanos, em geral, bem quentes, inclusive no Atlântico. Isso faz a gente trazer um comentário de que, bom, a gente vive uma situação de temperatura dos oceanos sem precedentes, né? Estão quentes como nunca estiveram desde a era pré-industrial. E a gente só conhece o impacto de El Niños, Laninhas, com o oceano com temperaturas diferentes. Então, a cada novo evento de El Niño e Laninha, a gente vive uma realidade nova, que a gente não sabe como isso interage com essas temperaturas do Atlântico aqui, por exemplo, muito acima da média. Um exemplo eu dou da região Nordeste, né, que a gente não tivemos uma seca tão extrema como El Niño costuma causar, né? Por outro lado, a seca aqui no sudoeste da Amazônia foi muito mais severa do que costuma ser em El Niño. Próximo slide. A gente vive então essa transição e já para julho, setembro, né, já meio para o segundo semestre, existe uma tendência das águas se resfriarem lá no Pacífico, mas o Atlântico vai continuar muito quente, né? Então é esse cenário que ainda é pouco conhecido. Próximo slide. Tá aí as previsões mostrando a laninha aí para o segundo semestre. Próximo slide. Essas são previsões de probabilidade, mostrando agora, no trimestre março, abril, maio, ainda um El Niño, né? Mas que, na realidade, olhando dia a dia, semana a semana, a gente já tem um desaparecimento do El Niño, a gente já está mais dentro da neutralidade, e que no segundo semestre, então, a probabilidade maior é da coluna azul, que seria a Laninha, né? Só mais um produto confirmando aquilo que a gente já falou. Próximo slide.
Aí a gente tem previsões sazonais para o trimestre maio, junho e julho, que mostram um cenário variado, né? São diferentes modelos, Europa, Canadá, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, e eles mostram algumas diferenças, mas, em geral, todos eles mostram uma área seca no centro do Brasil que se expande para o sul, sudoeste da Amazônia, né? Agora, o quanto se expande e a intensidade, ela varia de modelo para modelo, né? E a maioria deles mostra, então, um sinal oposto no norte da Amazônia, tá? Então, fica uma probabilidade maior de chuvas abaixo da média no sul da Amazônia e de chuvas acima da média no norte da Amazônia, norte da região norte, tá? O que traria uma leitura de que essa situação já de seca no sul, né, da Amazônia deve se agravar nos próximos meses e de que a questão de seca no norte da região norte deve ter um alívio, né, uma atenuação. Próximo slide. Aqui foram combinadas todas as previsões e mostra aquilo que eu falei, né? O amarelo ali no sul da Amazônia tendendo a ser mais seco e tendendo a ser mais chuvoso no extremo norte da região norte. Próximo slide. Agora a gente fala da probabilidade de fogo. A probabilidade é maior ali em Roraima. Roraima que teve, né, a gente está na transição lá em cima, né? Vindo da estação seca lá, indo para a estação chuvosa. Então, a estação seca culminou com uma quantidade de focos de incêndio acima da média, né? Uma situação de seca, e que ainda persiste, né? Com a situação de alerta em 11 municípios pela questão do fogo. Próximo slide. A gente vai falar, para encerrar a última parte aqui, é de previsão hidrológica ali para a região norte, tá? Então, a gente tem diferentes pontos ali de próximo slide. Então, essas previsões são do sistema GLOFAS, tá? São previsões que vão até 30 dias. Elas começam com uma condição inicial que vem de reanálises do modelo europeu, tá? E aí os primeiros 15 dias vêm de previsões do Centro Europeu, um conjunto de previsões, são 50 membros, e de 15 a 30 dias também um ensemble de previsões estendidas, tá? Então, a gente vai ver gráficos para diferentes pontos aí da bacia do Amazonas, gráficos sazonais e um gráfico para 30 dias para frente. Próximo slide. Aqui a bacia como um todo, os vários rios considerados, as cores, né, dos cursos de água, elas estão associadas à probabilidade da vazão estar acima ou abaixo da média. Onde está em azul é probabilidade de vazão acima da média. As cores quentes, né, a laranja para marrom, são cursos de água com previsão de maior probabilidade de vazão abaixo da média, tá? Então, a maior parte dos cursos de água que a gente vê aí da bacia amazônica estão com tons de laranja, ou seja, probabilidade de vazões abaixo da média, tá? É uma variação, mais uma variação mostrando a seca. Próximo slide. Bom, e aqui por bacias, né? A gente tem pintado aí a probabilidade. Então, só a bacia do Negro ali mais para oeste, que está branca, né? Próximo do normal. As outras bacias as subbacias aí estão com previsão de seca, né? Na verdade, são outras bacias, né? Fora da bacia amazônica. A parte alta da bacia Amazonas está com previsão dessas vazões abaixo da média. Próximo slide. Agora sim, a gente vai ver alguns pontos da bacia
Amazonas, aqui, Rio Negro, Curicuriari, onde em cima, à esquerda, a gente tem a previsão sazonal a partir de abril, a partir desse mês. Então, pontilhado as medições, em azul as previsões. Então, tem previsão de subir um pouquinho até junho, depois julho e agosto, vai descendo, né? Aproximadamente dentro da sazonalidade, mas ele sinaliza que inicia uma descida, né? Uma recessão antecipada, tá? Embaixo a gente tem um gráfico para um período menor, né? Aqui o mês de maio, pontilhado o observado e o azul previsto. Então, uma estabilidade e uma subida aí em meados de maio. Próximo slide. A gente vai para o Rio Solimões, para Tabatinga. Em cima, a previsão sazonal. A previsão é de que siga aí caindo, né, as vazões. Como a área em vermelho achurada é uma área onde tem os valores de vazões historicamente baixos, então aqui também a gente percebe uma descida dos níveis mais acentuada do que a climatologia, antecipada e acentuada. Embaixo, a evolução para o mês de maio, das linhas pontilhadas em preto, que são observação, a gente tem uma previsão de ligeira subida, estabilidade, desce, sobe, indo para o final de maio, então, já iniciando essa descida do rio. Próximo slide. Ainda no Rio Solimões, Coari. Em Coari, a figura de cima, que é a previsão sazonal, mostra um cenário ainda mais preocupante, que é essa linha azul, né, entrando na área vermelha. Ó, né, ela está próximo, na área branca, que seriam vazões próximos de uma faixa de normalidade, e aí elas entram numa faixa rapidamente, né? Olha, como desce precocemente e acentuadamente, os níveis de vazão começam a descer. Então, não está seguindo a sazonalidade, né? Está tendendo a ir antecipar essa descida. Embaixo, a gente tem a previsão para maio, né? Ele dá uma subida, aí, em meados de maio, ele dá uma subidinha e depois tende a descer. Próximo slide. No Rio Mamoré, Guajará-Mirim, início já de uma recessão, de uma descida ali, né? E são as medidas. A linha vermelha tracejada é a mínima histórica. Então, a gente vem de vazões de cotas, na verdade, isso aqui é cota, né? No mínimo histórico, né? E a tendência é de continuar abaixo do mínimo histórico. Próximo slide. Rio Madeira, Porto Velho, em cima o sazonal, a gente vê uma queda, e aqui também, ó, as previsões são de que a gente vai entrando na área vermelha, na área de vazões historicamente baixas. A gente sai de alguma coisa ali no limiar da área vermelha, né, no limiar de vazões baixas, né? Então, na borda da faixa normal, indo para dentro da região de vazões mais baixas. E no gráfico de baixo, a gente está ali próximo dos mínimos na cota, tá? E aí, em azul, a gente vê uma descida, né? E para baixo dos mínimos históricos, que é a linha tracejada vermelha, tá? E muito abaixo da linha tracejada preta, que seria a média de longo termo, né? Então, a gente se mantendo aí abaixo. Próximo slide. Manacapuru, no Solimões, cenário assim, mais um, né, que em cima a gente percebe, ele está dentro da faixa de normalidade, mas em julho, quando começa sazonalmente a descida, ela vai começar precocemente essa descida e vai se aprofundar, agravando, então, se distanciando da média, né, de cotas. E o gráfico de baixo mostra um cenário de uma certa estabilidade, né? Está um pouco acima dos mínimos históricos, mas no final do período, final de maio, ó, se aproxima um pouco dos mínimos históricos. Próximo slide. Em Manaus,
cenário um pouco diferente, né? Ele prevê uma situação ali em cima, sazonal, em azul, né, de se manter dentro da faixa da normalidade ali até setembro, até agosto, né? Na verdade, final de julho, né? Então, nos próximos meses. Embaixo, o gráfico do mês de maio mostra uma subida, né? Se afastando um pouco, se distanciando para cima da linha tracejada vermelha, que é a linha da cota em Manaus, né? Cota mínima histórica. Então, Manaus, diferente dos outros postos que a gente viu, mostra um cenário um pouco melhor, né? mais normal. Próximo slide. Rio Solimões, Itacoatiara. A gente tem aí em cima a sazonalidade voltando a mostrar aquele cenário preocupante de uma acentuada queda das cotas precocemente e acentuadamente. Tá? E o gráfico de baixo mostra isso já em maio, né? Muito próximo do mínimo histórico, em alguns momentos abaixo do mínimo histórico. Estamos vindo de um mínimo, estamos muito próximos, né? Ali, os pontos pretos e a linha tracejada vermelha andando quase juntos, né? E as previsões mostram que isso deve acontecer, continuar acontecendo, até o final de maio. Próximo slide. Agora, em Óbidos, temos um cenário, o mesmo cenário, um pouco mais atenuado, né, de queda antecipada das cotas e aprofundamento, né, uma queda acentuada. E nas previsões para maio, as cotas se mantêm estáveis, né, uma distância se mantém entre as mínimas históricas, né, sem muita alteração. Mas abaixo da linha tracejada preta, que é a linha da climatologia. Próximo slide. Barra do São Manuel, Rio Tapajós. Tá? Aqui um cenário se mantém estável, próximo de mínimos, né? Em cima, próximo da faixa, na borda inferior da faixa de normalidade, quando a gente olha em cima a previsão sazonal, e embaixo a previsão para maio ali, ele vai caminhando já no início de uma recessão, próximo do mínimo histórico. Próximo slide. Uburê, Itaituba, Rio Tapajós, cenário aí que segue sazonalmente próximo da faixa normal, né? E embaixo também, ó, a gente descolou, vinha em abril muito próximo, né, nas mínimas históricas, e aí descolou um pouquinho, melhorou a situação, foi para bem próximo da média de longo termo, que é a linha tracejada preta, e a previsão, que é o azul, é de que fique um pouco abaixo da média, mas bem acima dos mínimos históricos, né? Mais próximo da média do que dos mínimos. Próximo slide. E aqui a gente tem o último gráfico, o último ponto que a gente vai analisar, que é de Laranjal do Jari, no Rio Jari, que mostra um cenário também um pouco melhor, né? Em cima, a previsão sazonal, ela vai para o meio aqui da faixa branca, que é a faixa de normalidade, né? Então, nos próximos meses, próximo do normal. E embaixo, olhando no prazo mais curto, aqui abril, maio, a gente estava ali, ó, com as bolinhas pretas em cima da linha tracejada, ou seja, estávamos nos mínimos históricos, agora em abril, mas deu uma descolada, deu uma subida, deu uma melhorada agora no final de abril, e essa situação melhor deve seguir, seguindo as previsões, aí durante o mês de maio. Então, esse era o último slide que eu tinha para mostrar. Em resumo, a gente vive uma situação de seca. A estação chuvosa no sul da Amazônia foi escassa em termos de chuvas, né? Então, a gente teve uma subida no nível dos rios depois daquela seca profunda, porque veio a estação chuvosa. Mas a estação chuvosa não teve toda a chuva que deveria ter. Então, fica a preocupação de que agora, durante a estação seca, a gente chegue de novo no final do ano com situação próxima ao que a gente teve no final do ano passado. Joaquim, obrigado. Ok, muito obrigado, Giovanni. Bom, essa situação de seca nos principais rios
preocupa por conta do transporte aquaviário, que é importantíssimo na região, né? As conexões de insumos, de pessoas se dão pelas hidrovias, né? Pelas vias navegáveis. E com essa questão aí de baixos níveis, nós devemos ter algum tipo de reflexo negativo no segundo semestre. Então, vamos pedir ao Arthur, do Serviço Geológico do Brasil, que faça a sua apresentação, agora contextualizando a situação. Eu sei que o Arthur vai dizer que o Madeira está ruim, mas é a realidade. Tá? Então, vamos lá e refletir a melhor informação disponível. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação aqui, falando, né, da região norte como um todo. Pode passar? Só contextualizando, a gente trabalha aí com sistemas de alerta no Brasil como um todo, pode passar. Na região norte, a gente tem 5 sistemas de alerta, pode passar. Aí eu vou falar da situação atual e vou mudar um pouquinho a apresentação, já vou colocar o prognóstico junto ali das previsões do cenário atual, né? Então, só para contextualizar, mostrando aí tudo que o pessoal da meteorologia falou, que a Caroline, que o Giovanni falaram, a gente teve chuva abaixo da média aí, praticamente todas as bacias, e déficit de chuvas em todas as bacias. Pode passar? E aí eu dividi, né, a região amazônica, ela é enorme, eu dividi em 3 grandes áreas aí, que a gente tem comportamentos mais ou menos parecidos dos níveis dos rios e da situação hidrológica. E aí eu vou contextualizar cada um dessas partes, né, da região amazônica. Pode passar. Então a gente está falando aí de permanência, né? Então até a cor das bolinhas ela indica a permanência do rio, né? A situação atual com relação à média para o período, né? Então se a gente colocar aí, por exemplo, Boa Vista, que está nessa região mais ao norte aí, a gente pode ver no gráfico aí que o período chuvoso, né? O período mais de cheia é agora no meio do ano, né? No final de junho, julho, agosto, que a gente vê aí os maiores níveis. E agora a gente está saindo do período de seca. A gente já vê aí um pequeno respiro, aí, o gráfico já dando uma pontada para cima, o período chuvoso já está começando, apesar da região ainda estar com muitos problemas de seca ainda, mas a tendência agora é que os rios comecem a subir. Pode passar mais um slide? E a previsão que a gente tem de curto prazo, aí, com os próximos 15 dias, é realmente uma previsão de chuva, né? A Caroline mostrou, o Giovanni também mostraram que nos próximos 15 dias a gente tem chuva para a região, então a tendência é começar a subir o nível dali em Boa Vista e na região como um todo. Mas a gente tem que igual eu mostrei ali, em junho, julho e agosto, né? A gente tem aí os períodos de cheia. Uma coisa que a gente tem que ficar atento, pode passar mais um slide, é a previsão de chuva que foi mostrado aí pelo SEMADEM. Pode passar para frente mesmo. Isso aí, a previsão de chuva que foi mostrado para a região mais ao norte da bacia, né? Então, esses quadrantes aí eu coloquei, e a própria previsão conjunta do CPTEC, INPE e FUNSEMI, mostra que para essa região norte, aí para Roraima, a gente tem chuvas acima da média. Então, a gente pode passar de uma região, de uma situação muito crítica de seca para uma situação de cheia, igual aconteceu no Acre. A gente estava com níveis muito baixos, de repente uma chuva muito forte, cheia histórica, segunda maior cheia em alguns locais, primeira maior cheia em alguns locais, e de repente na outra semana a gente já estava batendo mínimos históricos novamente. Então a gente tem que ver realmente, se preocupar mais para o futuro aí, que a gente pode vir a ter uma cheia. Não estou dizendo que vai ter uma cheia, mas pelas previsões, que igual a Carolina falou também, a gente está no momento de transição, né, do El Niño para Laninha, uma transição de época do ano, de período do ano, e isso aí pode fazer com que as previsões elas fiquem um pouco não tão assertivas. Mas pelas previsões a gente vai ter chuva acima da média, a gente pode vir a ter uma cheia mais para o meio do ano, caso isso concretize. Pode passar. Pode passar mais uma. Então esse aí é só o resumo, né? Ali na região mais ao norte, Roraima. Pode passar, na bacia do Rio Branco. Agora, também um pouquinho mais aí ao norte, né, na bacia do Rio Negro, a gente vê a estação de Serrinha. A gente também já está saindo do período mais seco e subindo, né? Então, essa região aí tem essa característica de estar saindo do período mais seco e entrando no período mais chuvoso.
e a previsão também é uma previsão de subida dos níveis dos rios, igual foi mostrado, compactuando aí com o que a meteorologia mostrou, que a gente tem aí chuva nos próximos 15 dias previsto aí para a região. Pode passar. Agora a gente vai mais para a região aí do centro, né, da bacia, que pega os Solimões e ele se estende, então assim tem um comportamento um pouco diferente. Então a gente já está chegando no pico da cheia lá em Tabatinga, que é a primeira estação nossa dentro do Brasil, aí nos Solimões. A gente vê que o gráfico aí superior direito, o nível começou a cair, mas a gente vê uma previsão de chuva aí nos próximos 15 dias. Então a nossa previsão corrobora também com os níveis subindo aí nos próximos 15 dias no Alto Solimões. Pode passar. Aí a gente vai ver Manaus. Manaus já fica aí no meio da bacia, né? Então ele fica no Negro, mas ele é muito... ele reflete os Solimões, né? O Negro e os Solimões ali junto, ele fica aí mais ou menos na confluência. E Manaus, a previsão, né? A gente vê o gráfico também, o pico dele é mais ou menos aí na segunda quinzena de junho. Então, se espera que Manaus suba pelo menos até a segunda quinzena de junho, mais ou menos, né? Entre junho e julho seja o pico da cheia em Manaus. A previsão aí embaixo é a previsão de curtíssimo prazo para Manaus, então a previsão é de subir. A gente vê que Manaus está subindo aí no limite inferior, né? Tangenciando o limite inferior aí dessa zona de normalidade. Então não está uma situação muito boa, mas está dentro da normalidade. E aí a gente pode passar o próximo slide, a gente faz uma previsão com 75 dias de antecedência. Essa previsão foi divulgada dia 2 desse mês, e a previsão, né, ela que está colocada, a média dela é 27,21, que é próxima aí da cota de inundação. Lembrando que a cota de inundação em Manaus é quase todo ano superada, então quase todo ano tem casas atingidas por inundação, mas não chega a uma inundação severa, onde ali o centro da cidade começa a ser atingido. Então, essa previsão aí com 80% de confiança foi divulgada dia 2, e agora no próximo dia 2 também a gente vai fazer a segunda previsão, né, mais estendido para esse pico da cheia que sempre está aí na época de junho, julho, todo ano. Mas a gente vê que é uma cheia leve, né? Uma cheia suave, baixa, talvez aí chegando no limite inferior também, igual está hoje. Então, está nessa faixa vermelha aí que a gente pode ver no gráfico à esquerda. Pode passar. Agora a gente vai mais ao sul, onde a situação está mais crítica, igual o Joaquim já adiantou. Eu começo ali pelo Tapajós. Tapajós a gente teve aí uma chuva concentrada aí na bacia, igual a gente está vendo no mapa do Brasil aí embaixo, no canto inferior direito, que fez com que os níveis subissem, né? A situação lá estava muito ruim, mas a tendência é chuva abaixo da média agora, igual todos os modelos mostraram, que o pessoal da meteorologia mostrou. Então a tendência é que o rio comece a diminuir e que a gente possa, provavelmente a gente vai aí ficar dentro dessa faixa mais crítica, né? Tangenciando aí a normalidade ou até as mínimas históricas. Então uma região, essa região mais ao sul é a região mais crítica que a gente tem agora no Amazonas, e que a gente vai ter problema mais aí no curto prazo. Pode passar. Agora a gente vai para Madeira. Madeira, igual o Joaquim já adiantou, né, ele tangenciou aí, ele bateu mínimas históricas para essa época do ano em vários pontos aí, né, durante o período chuvoso. E agora a tendência é só o nível do rio diminuir, né? A gente tem poucas chuvas. As chuvas agora, se for acima da média ou abaixo da média, a média já é pouco. Então, assim, influencia muito pouco influencia, mas influencia muito pouco nessa queda do nível do rio, né? Que vai continuar, porque é esse o comportamento do rio nessa época do ano. A previsão de curto prazo embaixo, né? O nível diminuir nos próximos 15 dias, muito pouca chuva na bacia. Aí o próximo slide a gente fez uma comparação de todos, pode passar o slide, de todos os níveis mais próximos desse nível que o rio está agora, né? Os 15 níveis mais próximos da cota que está agora,
e aí a gente pegou o que estava mais parecido e pintou de vermelho. Então, não é uma previsão, é só uma consulta aos dados históricos para ver como o rio reagiu quando estava nessa cota em algum ano, né? O ano passado, nessa série de dados enormes que a gente tem. Então, a gente vê aí que, para essa cota, o rio ele vai tangenciar ali as mínimas históricas. A gente vê também, a gente pode ver em todas essas linhas verdes, né, mais verdes, azuis aí, que tem repiquetes, né? Então, pode acontecer uma chuva, o rio subir, descer, mas a tendência é sempre de queda, e vai depender aí desse período fraco, chuvoso, que a gente vai ter, para se vão bater as mínimas históricas ou se vai ali só chegar ali próximo dessas mínimas. Mas a tendência realmente não são boas ali para Madeira. Pode passar. Então, só lembrando, isso é para falar do Madeira, né, que a região mais ao sul aí é a área que está com chuva abaixo da média. Então, se a gente tem a média já é baixa, então a previsão de chuva abaixo da média também ela vai contribuir mais ainda para essa diminuição do nível do Madeira. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Então, concluindo, né, o Rio Madeira está em baixos níveis, o Tapajós também é outro que merece atenção, e ali o Amazonas, Solimões e a margem esquerda, achei a informação. É muito cedo para dizer exatamente a cota que vai chegar, mas vai chegar ali próximo a 27,5. Não vai ser uma cheia muito grande esse ano, e aí o ano que vem vai depender do período chuvoso para a gente ver se vai chegar a seca, né, mais para o final do ano, como é que ela vai se comportar. Depende muito do período chuvoso, depende muito dessa chuva nos próximos meses aí, para a gente ver como é que vai ser essa seca na Amazônia, mesmo com chuvas aí abaixo da média. Hoje a gente vê a meteorologia ela colocando previsões abaixo da média, mas como a gente está numa época de transição, tanto de estação como de fenômenos, né, do El Niño, a gente tem que ver como é que vai se comportar também as previsões. Então, eu acredito que seja cedo para a gente bater o martelo e dizer como vai ser a seca do ano que vem, desse ano, né, no final do ano, ali do Amazonas, da calha principal do Amazonas. Era isso que eu queria falar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok. Muito obrigado, Arthur, pelas informações que contextualizaram, então, uma situação de atenção, no mínimo, né? E uma situação um pouco mais crítica, que você também identificou na Bacia do Madeira. Principalmente, se você olhar naquele seu sistema, o atingimento da cota de 4 metros em Porto Velho. Se você olhar a previsão de chegar numa cota de 4 metros em Porto Velho, é ainda em julho. O que significa isso? Normalmente, quando chega em 4 metros em Porto Velho, a navegação noturna é interrompida, né? A Marinha normalmente faz um comunicado. Então, vamos ficar com muita atenção nessa situação. Bom, vamos pedir agora ao Operador Nacional do Sistema Elétrico para fazer sua apresentação. Vai ser a Dayana. Dayana, por favor. Boa tarde, doutor Joaquim. Boa tarde a todos. Bem, então, dando continuidade aqui na reunião de hoje, a gente vai apresentar um pouco sobre as condições hidrológicas de armazenamento na região norte, né, com destaque para os reservatórios que o ONS despacha de forma centralizada. Pode passar. Aqui a nossa agenda, são os tópicos que nós vamos abordar na reunião de hoje. Então, seguindo o padrão das últimas reuniões, primeiramente a gente vai fazer um contexto ali para a condição hidrológica da região norte, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os cenários hidrológicos e as condições operativas de cada bacia, né? Bacia do Rio Madeira, Xingu, Araguari, Teles Pires, Uatumã e Tocantins. Pode passar. Pode passar, começando então com as condições hidrológicas da região norte. Esse é um slide que a gente traz, né, com o destaque das bacias e de todos os reservatórios que estão contidas nessas bacias, que contribuem ali para o escoamento da região norte.
Então, só repetindo, né, a gente tem a bacia do rio Tocantins, do rio Madeira, o Atumã, Telespires, Xingu, a bacia do rio Jari, Curuaúna e a bacia do rio Araguari, os seus respectivas usinas hidrelétricas que o operador nacional faz o despacho da geração. Pode passar. Aqui a gente traz novamente a informação dessas bacias e dessas usinas hidrelétricas, mas além disso a gente traz a informação do volume útil de cada reservatório em hectômetro cúbico e também a MLT, a média de longo termo, ou seja, a média histórica de vazões para cada aproveitamento. A gente pode observar que existem alguns aproveitamentos que estão destacados, e esses aproveitamentos, eles para a região norte, né, eles têm uma capacidade de regularização das vazões por conta realmente da sua capacidade, né, significativa de armazenamento. Então, na bacia do rio Tocantins, a gente tem os reservatórios de Serra da Mesa, que está na cabeceira, e o reservatório de Tucuruí, que está no final da cascata do rio Tocantins, que promovem essa regularização das vazões. Na bacia do rio Madeira, a gente destaca a usina de Samuel, que está localizada no rio Jamari. Na bacia do rio Telespires, a gente destaca a usina de Sinop. E, por fim, na bacia do rio Atumã, a gente destaca também o reservatório de Balbina. Além disso, a gente traz nesse gráfico a participação no armazenamento de cada região para o Sistema Interligado Nacional. Então, a gente pode ver que a região norte, ela contempla 6% de armazenamento de todo o SIM, a região sul 7%, o nordeste 17% e o sudeste centro-oeste armazena o valor maior, né, de todo o SIM de 70%. Pode passar. Agora, falando um pouco sobre as vazões afluentes na região norte. Primeiro a gente vai falar da vazão afluente, mas considerando em termos de energia, que é a ENA, energia natural afluente, está destacada no gráfico da esquerda. A gente apresenta na linha azul contínua a ENA observada num período aproximadamente de um ano, de maio do ano passado até abril desse ano, o último dado observado de abril desse ano. E na linha azul tracejada é a média histórica. Então, a gente pode observar aqui no gráfico, todo o período plotado, a gente está numa condição abaixo da MLT, mas com destaque principalmente, né, no final do ano passado. Como a gente observou ali em novembro de 2023, a gente teve a menor ENA do histórico, dezembro de 2023 a segunda menor. A gente observa que a partir de dezembro e janeiro, as vazões afluentes na região norte tiveram uma elevação, mas mesmo assim a gente ainda está abaixo da média histórica. O abril ali está posicionado como o 20º menor do norte, lembrando que é um abril parcial, né, já que a gente ainda não tem um mês fechado. Do lado direito, a gente tem o gráfico de energia armazenada, um comparativo com os últimos 2 anos. O ano corrente, o ano de 2024, está representado na linha vermelha e os anos de 2022 na linha azul, 2023 na linha preta. A gente pode observar claramente que a gente começou esse ano bem abaixo do que a gente verificou nos últimos 2 anos, né, uma condição hidrológica bem crítica. A partir de fevereiro, a gente começa a observar o aumento da energia armazenada no norte. Fevereiro e março foram meses, né, de ganho de energia nessa região. Atualmente, a gente está com uma energia armazenada de cerca de 95%. Pode passar. Agora, a gente começa falando sobre a bacia do rio Madeira. No primeiro slide, a gente apresenta a localização da bacia do rio Madeira. A gente sempre destaca, né, que a bacia do rio Madeira ela está localizada em 3 países, na Bolívia, no Brasil e no Peru. Se a gente considerar como ponto de controle a usina de Jirau, a bacia do rio Madeira tem uma área de aproximadamente 970 mil quilômetros, sendo que dessa área a maior parcela realmente está situada em território estrangeiro, 74% na Bolívia, no Peru 12% e no Brasil 14%. Pode passar.
Esse é o gráfico de evolução das vazões afluentes na usina de Jirau, considerando os últimos 11 anos, ou seja, de 2014 até 2024. A gente tem alguns anos de destaque nesse gráfico. Na linha azul, a gente destaca o ano de 2014, ali no período de março, abril, nós observamos uma grande cheia ali, né, na região. A gente atingiu um pico de aproximadamente 60.000 metros cúbicos de afluência na usina de Jirau. Outros anos de destaque também foram o ano de 2023 e o ano de 2016, ambos representados na linha vermelha, sendo que o ano passado, 2023, está representado numa linha vermelha um pouco mais escura. E foram anos de destaque realmente por conta das baixas afluências na usina de Jirau. Outro ano de destaque é o ano corrente, o ano de 2024. A gente pode observar, né, que a gente começou esse ano com vazões bem baixas, até mesmo menores do que a gente observou em 2023. A gente já está no período de recessão da bacia, como a gente pode ver ali no último dia observado, né, dia 24 de abril, a gente observou uma vazão afluente de cerca de 20.500 metros cúbicos por segundo, mas quando a gente olha o comportamento dessa linha preta, a gente vê que a gente já está na recessão, tem alguns repiquetes ao longo do caminho, que é comum, né, é típico da região, da bacia do Rio Madeira, mas, de uma forma geral, já mostra a tendência de queda das vazões. Pode passar. Agora falando um pouquinho da operação de Jirau, também o gráfico mostra um horizonte de aproximadamente 1 ano, desde abril do ano passado. A usina de Jirau e de Santo Antônio, como eu vou apresentar mais para frente, são usinas que operam a fio d'água, não tem capacidade de regularização muito grande das vazões. Então, a gente observa que as vazões afluentes e as vazões defluentes, elas se sobrepõem no gráfico, né? Elas estão representadas pela linha azul, a vazão afluente, e a linha vermelha é a vazão defluente. Então, o mesmo patamar de vazão que chega é o patamar que é defluído pela usina. Na linha preta tem a evolução do nível do reservatório, o nível de montante. Então, a gente observa que no final do ano passado, né, ali de agosto de 2023 a mais ou menos até início de dezembro, as vazões estavam bem baixas, então, seguindo a curva guia da usina, o reservatório foi depressionado para a cota mínima, 82,5, e a partir de dezembro, com o aumento das vazões, houve o repressionamento do reservatório. Atualmente, como a gente pode ver ali mais para o final do gráfico, a gente vê essa queda novamente das vazões e, por conta disso, novamente o reservatório começou a ser depressionado. Um ponto de destaque também que a gente queria trazer é que, por conta dessas condições desfavoráveis, né, considerando que o período seco também vai ser um período de atenção, o ONS emitiu uma carta para Desculpa. O ONS emitiu uma carta para o agente de Jirau para verificar a possibilidade de executar uma operação um pouco diferenciada da curva guia do projeto, né, de forma que no período seco consiga se manter a defluência mínima no valor de 3.240 metros cúbicos por segundo. E nesse sentido, o Jirau respondeu ao ONS, né, informando que, para garantir essa vazão mínima jusante do reservatório, seria necessário que a cota do reservatório estivesse em 88,25 metros. Essa é uma discussão que ainda está sendo está em andamento, né, está sendo ainda avaliado por todas as instituições pertinentes, mas a gente já traz aqui essa discussão que está em curso. Pode passar. Agora, falando sobre as vazões naturais que a gente está observando para a região, a gente traz aqui a evolução das vazões naturais para a usina de Santo Antônio. A linha preta apresenta as vazões naturais observadas desde setembro do ano passado até o presente momento. E a gente traz também as informações das vazões naturais da série histórica, sendo que a série histórica ela está representada por quartis.
Então, a linha azul mais clara é o primeiro quartil, a linha azul numa cor intermediária é a mediana, e a linha azul mais escura é o terceiro quartil da série de vazões naturais. Então, só reforçando, né, a gente está num período bem crítico das vazões, a gente observa que a linha preta na maior parte do gráfico, ela está abaixo do primeiro quartil, sobretudo o momento atual, né? A gente já está na recessão das vazões, já é, como a gente observa na série histórica, né? Já é um momento de recessão, mas a gente está ali dentro do primeiro quartil das vazões mais baixas, né? Em relação à média histórica. Pode passar. Agora o gráfico operativo da usina de Jirau. Similar à usina de desculpa, é o gráfico operativo da usina de Santo Antônio, que é similar ao gráfico da usina de Jirau, né, uma usina que opera a fio d'água. As vazões defluentes estão no mesmo patamar das vazões afluentes. A gente destaca ali no gráfico, a linha preta, a evolução do nível de montante do reservatório, e a gente destaca também ali que no período de outubro de 2023 até final de novembro de 2023, a usina de Santo Antônio operou abaixo da cota mínima operativa, que é 70,50, em função da condição hidrológica bem crítica do período. Então, se atingiu, né, a cota de 70 metros, com toda a autorização pertinente, e muito em função realmente da condição severa que a gente passou no ano passado. Posteriormente a isso, as vazões aumentaram, o reservatório teve o seu repressionamento e atualmente Santo Antônio opera na cota máxima 71,30. Pode passar. Aqui a gente apresenta os cenários de vazões naturais, um horizonte ali até o iniciozinho de junho, tá? O modelo utilizado para previsão de chuva foi o SMWF e para previsão de vazão foi o SMAP do ANS. Só destacando que o modelo SMWF ele fornece 101 possibilidades de previsão de chuva, 101 membros, e todas essas possibilidades são equiprováveis. Então, a gente representa todos esses cenários, né, nessas manchas coloridas que estão nos gráficos. Mas a título aqui de apresentação e para a gente também poder fazer um comparativo com o histórico, a gente sempre vai tomar como base aqui na apresentação nos gráficos o cenário mediano das vazões. Então, para o mês de abril, considerando todos os dados observados e o restante dos dados previstos até o final desse mês, a gente teria um abril representando para a usina de Samuel, que é a primeira aí do gráfico à esquerda, 145% da MLT. Então, uma condição favorável, foram verificadas chuvas ali na região, e a média de vazão natural ficaria em 145% da MLT, seria o quarto maior do histórico. Para maio, a gente observa, né, ali na mancha, né, de previsão, de uma forma geral, uma tendência de recessão das vazões. E por conta disso, por conta dessa recessão, maio representaria o 20º menor do histórico, 84% da MLT. Já falando sobre Santo Antônio, no mês de abril, a gente espera, né, um cenário mediano que feche o mês de abril com 66% da MLT, e mais uma vez a gente, né, uma condição bem crítica seria o menor abril do histórico. Para maio, a gente espera com cenário mediano 65% da MLT, seria o quinto menor do histórico, e reforçando, né, que o gráfico mostra a tendência de recessão das vazões. Pode passar. Agora para a usina de Rondon 2, essa usina também fica localizada na bacia do Rio Madeira, mais especificamente ali no Rio Comemoração, que é um afluente do Madeira. Para o mês de abril, a gente observou 84% da MLT. Para o mês de maio, de uma forma geral, né, o cenário mediano aponta uma recessão e, posteriormente, uma estabilidade das vazões, e isso representaria 84% da média de longo termo para o mês de maio. Pode passar.
Agora falando da bacia do rio Xingu, né, especificamente do complexo Belo Monte Pimental. Pode passar. A gente apresenta também aqui à esquerda o gráfico das vazões naturais observadas nesse ano na linha preta, em comparação com a série histórica discretizada nas linhas de cor azul. O que a gente observa é que, desde o final do ano passado até início desse ano, a gente estava com condições também desfavoráveis ali no complexo Belo Monte Pimental, vazões bem baixas, mas a gente observa que a partir de fevereiro tem um incremento das vazões, um incremento importante e significativo, e isso também é observado nos últimos dados observados. Então, ali a partir de abril desse ano, a gente também observa um novo aumento das vazões. Apesar, né, dos próximos meses, no próximo mês já se configurar uma tendência de recessão das vazões. Bem, para março, a gente observou uma vazão natural de 63% da MLT, corresponde ao oitavo menor do histórico. Agora, olhando no gráfico da direita, em relação ao cenário de previsão para Pimental, como eu disse, a gente teve uma elevação das vazões, e isso mostra nos próximos dias, né, os dias finais até o mês de abril, mas depois, ali a partir de maio, a gente vê de uma forma geral a tendência de redução das vazões. Então, considerando todo esse cenário, para o mês de abril a gente teria 75% da MLT e para o mês de maio, 105% da MLT. Só lembrando que, para esse ano de 2024, a vazão que tem que ser garantida no trecho de vazão reduzida, ela é estipulada pelo hidrograma B, declarado em FSARH, no FSARH 5347 de 2023, e só destacando também que, para esse mês de abril, a vazão no trecho de vazão reduzida é um valor de 8.000 metros cúbicos por segundo, a média mensal, e para o mês de maio, mês seguinte, de 4.000 metros cúbicos por segundo. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre a bacia do rio Araguari. É uma bacia que atualmente ela está numa condição diferente, né, do que a gente observa, sobretudo ali para o Madeira. O Madeira é uma condição de seca, né, antecipada, e condições desfavoráveis. Para a bacia do Araguari, atualmente a gente está com um cenário de cheias. Nos últimos dias, né, ali no meado de abril para cá, a gente tem observado chuvas na região, e por conta disso o aumento expressivo das vazões afluentes em toda a cascata. A gente traz aqui no gráfico de vazões naturais à esquerda a usina de Ferreira Gomes, está localizada no final da cascata do Araguari. Então, a gente observa na linha preta, né, o aumento expressivo ali das vazões. O último dia observado foi do gráfico, é o dia 24 de abril, e a gente pode verificar uma vazão de cerca de 3.000 metros cúbicos por segundo. No gráfico da direita, que é o gráfico de previsão, a gente observa que essas vazões, nos próximos dias, elas ainda têm uma tendência de subida, mas ali já para o final do mês, início do mês de maio, a gente espera que tenha recessão das vazões na bacia do rio Araguari. Considerando essa perspectiva de previsão, abril seria 103% da MLT, o 40º maior do histórico, e para o mês de maio, 124% da MLT, o 11º maior do histórico. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre a bacia do rio Teles Pires, destacando o último reservatório da cascata, que é a usina hidrelétrica de São Manuel. A gente observa, né, que atualmente a gente está com vazões próximos ali da mediana, vazões naturais próximas à mediana, porém todo o histórico desse ano, né, desde o final do ano passado até o início de abril, a gente também estava com vazões bem baixas ali no primeiro quartil, mas atualmente tocando ali a mediana. O março desse ano representou 69% da MLT,
No gráfico de previsão, a gente observa, né, de forma geral, a tendência de recessão das vazões, que já é esperada para essa época, como a gente observa na série histórica, né, de vazão natural, já é o início do período seco, então a tendência é de recessão das vazões. Por conta disso, abril representa 101% da MLT de vazão natural e maio representará 90% da MLT, né, e a gente tomando, né, como base o cenário mediano da previsão de vazões. Pode passar. Agora a gente vai falar da bacia do rio Atumã, onde está localizada o reservatório de Balbina. De forma similar ali à cascata do Araguari, né, nos últimos dias, a gente observou um aumento das vazões na bacia do rio Atumã, onde está a usina de Balbina, e esse aumento é importante, né? A usina de Balbina, como a gente vai ver no próximo slide, estava com condições de armazenamento bem baixas, níveis bem baixos de armazenamento por reservatório, e agora, por conta desse aumento das afluências, a gente consegue começar, né, a recuperar o volume do reservatório de Balbina. Para o mês de março, a gente observou 78% da MLT para o reservatório. Em relação ao cenário de previsão, a gente observa, né, uma dispersão ali das possibilidades de ocorrência, mas se a gente considera o cenário mediano, ele mostra que nos próximos dias teria uma estabilidade das vazões, ali no início de maio, né, depois do dia 7 de maio, teria um aumento das vazões e depois seguiria na tendência de recessão. Dessa forma, abril representaria 94% da média histórica e maio 109% da média histórica. Pode passar. Então, como eu mencionei, né, esse gráfico traduz a operação realizada no reservatório de Balbina. Como eu falei também, né, o reservatório estava com condições de armazenamento bem baixas, assim, então a gente pode observar que de julho de 2023 até março de 2024, o comportamento do reservatório foi de depressionamento. Isso por conta das baixas vazões. Então, a gente observa, né, que na linha azul as vazões nesse período estavam bem baixas e as defluências mais altas que o que estava chegando. Então, consequentemente, tem essa queda do armazenamento. Mas a partir do meado de março, essas vazões afluentes sobem e o reservatório começa a ganhar nível. Atualmente, a gente está com 26% de volume útil no reservatório de Balbina. No dia 24 de abril, foi observada uma afluência de cerca de 1.800 metros cúbicos por segundo e defluindo cerca de 340 metros cúbicos por segundo. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre a bacia do rio Tocantins. A gente apresenta aqui um diagrama esquemático, né, ali da localização e da localização das usinas nessa bacia. A usina de Serra da Mesa, ela representa a usina de cabeceira. No dia, considerando, né, as informações do informativo do ONS do dia 24 de abril, Serra da Mesa estava com armazenamento de 76,6%, um armazenamento bem significativo, né, em condição bem favorável. Em seguida, a gente tem os reservatórios que operam a fio d'água, né, de Canabrava, São Salvador, Peixe Angical, Lajeado e Estreito. E temos também, no final da cascata, o reservatório de Tucuruí. Recebe uma importante contribuição do rio Araguaia, e o reservatório de Tucuruí atualmente com um armazenamento de 99,1%. Pode passar. Aqui, a evolução das vazões naturais ao reservatório de Serra da Mesa, desde abril de 2022 até abril do presente ano. Então, a gente pode observar, né, fica bem nítido os momentos de elevação, o período úmido para a região, traduzido na elevação das vazões naturais, ali compreendido entre novembro e março e abril. A gente observa, né, nos últimos meses, um pico significativo de vazões afluentes ali em fevereiro, quase cerca de 3.500 metros cúbicos por segundo. E atualmente, em abril, né, um abril
parcial, né, a gente ainda não tem o dado fechado, a gente tem 90% da MLT em termos de vazões naturais afluentes da Serra da Mesa. Pode passar. Esse é o gráfico operativo de Serra da Mesa. A gente está com condições hidrológicas bem favoráveis, de armazenamento bem favorável, né, nesse reservatório, atualmente com cerca de 77%, defluindo um patamar aproximado de 400 metros cúbicos por segundo e uma afluência maior de 575. Então, a gente vê, né, ali a partir de janeiro, desde o início do ano, a gente vê uma elevação, uma leve elevação dos armazenamentos, justamente por conta desses episódios de chuva que ocorreram na bacia, né, e que ajudaram na elevação do nível de Serra da Mesa. Pode passar. Aqui a gente agora fala da usina de Tucuruí, localizada no final da cascata da bacia do rio Tocantins. A gente, inicialmente, né, no início desse ano, a gente estava com vazões ali próximas do primeiro quartil da série histórica para Tucuruí, mas, sobretudo, a partir de fevereiro desse ano, e também por conta, né, da contribuição do rio Araguaia, a gente começa a observar o aumento das vazões na usina de Tucuruí. Atualmente, a gente está próximo da mediana da série histórica. Março de 2024 representou 77% da MLT. Pode passar. A gente vai falar um pouco sobre a operação de Tucuruí. Então, como eu disse, né, no gráfico anterior, a partir de fevereiro, sobretudo, a gente começa a observar esse aumento das vazões e, por conta disso, a gente consegue recuperar o nível de Tucuruí. Até o início do ano de 2024, né, os níveis estavam com a tendência de queda, mas configurando ali o período úmido na bacia, nós conseguimos recuperar o nível de Tucuruí. 99% de armazenamento atualmente. Tucuruí está com uma afluência de cerca de 20.000 metros cúbicos por segundo e uma defluência de cerca de 18.800 metros cúbicos por segundo. Pode passar. Em termos de cenário de previsão de vazão, a gente já está, né, iniciando período seco, então o gráfico traduz essa informação. As previsões de vazões para o próximo mês seguem a tendência de redução. Considerando o cenário mediano, para o mês de abril, a gente teria 92% da MLT da vazão natural e para o mês de maio, cerca de 84% da MLT. Pode passar. Bom, era esses os destaques que a gente queria trazer aqui, doutor Joaquim, esse panorama de dos reservatórios que a gente opera. Eu agradeço o espaço e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Ok. Muito obrigado, Dayana, pela apresentação, que foi muito abrangente, mas mostrou como estamos em cada um dos principais sistemas. Como todos sabem, essa reunião fica gravada e disponibilizada nos canais da Ana no YouTube, de tal maneira que qualquer pessoa pode assisti-la no momento adequado. E também encaminhar para outras pessoas poderem assistir. Bom, então agora vamos para a nossa parte final da reunião, que é perguntando se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre o que já foi colocado aqui. Aqui foi dito, como vocês viram, a situação, a preocupação nesse momento passa a ser a questão da navegação, tá certo? No sentido de que podemos ter a repetição em muitos locais da dificuldade que foi tida no ano passado. Alguém gostaria de comentar? Nós temos uma reunião programada. A nossa reunião, ela tem sido feita de maneira mensal, tá certo? Então, nossa próxima reunião vai acontecer no dia 24 de maio. 24 de maio, às 14h30. Eu pediria a todos que agendassem essa data. Bom, então, só me resta, então, agradecer a todos e desejar um bom fim de semana e esperar que nos encontremos nessa data, 24 de maio, às 14h30. Então, declaro encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado.
Obrigada, Joaquim. Boa tarde, bom fim de semana a todos.